certo. Eu vou ler e vou falar. Mas tem umas perguntas muito boas aqui. Deixa eu ver. O Ed Elson está perguntando o seguinte: Marçal, o que você acha do narrador onipresente, que na narrativa sabe tudo sobre os recônditos dos personagens, que também adentra a psicologia, etc. Narrador onipresente. Que supostamente é o narrador mais confiável, né? Hoje em dia não é mais. Depois do pós-moderno, depois do Pynchon, não é nada confiável, nem, né? Nem o preço do livro. Eu não sabia que você gostava do Pynchon, não. Eu adoro o Pynchon. Eu sou um esforçado leitor do Pynchon, nem sempre estou à altura. Eu consigo ler algumas coisas. Não dá. É muito pirado. Eu gosto, por exemplo, daquele livro que o Reinaldo traduziu, com o Matheus Schurz. Como é que chama aquele livro? É o Vineland. Aquele livro eu gosto muito. Vineland, tá. Eu gosto desse. Esse livro, para mim, é o Pynchon menos conhecido, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E é um dos livros mais acessíveis e divertidíssimos. Você não gosta de ver Arco-Íris da Gravidade? O Leilão do Lote 41. Eu sempre tento ler. O leilão é maravilhoso, porque ele é fininho. Mason e Dixon. E nós estamos falando de um escritor, para quem não conhece, de um escritor que publica coisinhas de 700 páginas, não é uma vida. Você pode determinar que é uma vida. Se você for ler um único livro... Eu acabei de ler um livro argentino incrível, chamado El Traductor, de um cara chamado Salvador Benezra. É considerado o grande romance, já que falou em grande romance, que ele se matou logo... Ele não viu o livro publicado, ele se matou antes. Ele é um livro de 700 páginas. Eu gastei muito tempo lendo no original, lindo. Que livraço, que grande livro. Que esse cidadão sabia escrever. Ele lutou contra tudo e contra tudo. Ele tinha um problema de depressão, etc. Não tem... Ninguém se mata por escrever livro. O Hemingway é mentira, tá? Saibam disso. Ele estava limpando a arma. A arma? Você acha que ele estava limpando a arma? Não, ele estava limpando a alma. A alma, tá. Eu sempre achei que era um problema pré-Viagra. Eu acho que o suicídio do Hemingway se explica com um problema pré-Viagra. Há quem diga. Porque quando você lê, né, o Sol também se levanta e tal, você vê que tem um problema ali, principalmente sendo ele quem ele era, né, que isso era um problema sério. Eu gosto muito daquele conto, quer dizer, eu só li depois que Quando eu publiquei meu primeiro livro, alguém disse que eu escrevia como Hemingway. E eu só tinha lido, acho que devia ter lido um dos romances, nem sei qual, não era um escritor que estava presente na minha vida. Eu não conhecia os contos dele. Então, quando eu fui ler, eu fiquei muito feliz. Eu falei, quer dizer que eu escrevo que nem esse cara. E aí eu descobri 2 contos dele que são obras-primas, né? Os Assassinos, né? The Killers, Fumado, etc. E aquele Colinas, como é que é? Elefantes como Colinas Distantes, uma coisa assim. Que lindo esse conto. Esse conto que lindo. Ele é um baita escritor. Ele é da literatura americana contemporânea, eu acho o Hemingway. Eu leio o Norman Mailer, apesar de toda a loucura do Norman Mailer, é um baita ficcionista. Porque senão você não lê. Se você for botar a cartilha na mesa, antes de colocar o livro, você não lê mais o Céline, né? Você não lê o Ezra Pound. Exatamente. Aliás, você não lê o Nelson Rodrigues, se bobear. Você não lê o Nelson Rodrigues. E você estará perdendo uma parte importante da experiência humana, que é ler esses caras aí. Sem contar que Luiz Fernando Cellini, apesar de ter uma moral bastante complicada, é um puto escritor, né? É um tremendo escritor. Aquela viagem ao fundo da noite é foda. O Casper, eu não estou entendendo o que está escrito aqui, é isso aí. Qual o livro, Marçal, mais releu e por quê? Rapaz, Brasileiro Angústia, do Graciliano. Porque eu sempre que leio aquilo... Sabe a frase do Calvino sobre o clássico? Como identificar um clássico? Calvino qual é? O Calvino diz que quando você lê pela primeira vez, é como se você já tivesse lido, há uma familiaridade. E quando você relê, é como se fosse a primeira vez. Uau, isso é muito bom. Isto é Calvino falando de como identificar um clássico. Então, eu quando li Angústia em várias fases da minha vida. A última vez que eu li, eu compreendi coisas que eu não tinha compreendido, honestamente. Está lá, está contado com todas as letras, mas eu não tinha visto. Coisas óbvias. E eu releio muito um sueco. Eu releio muito um livrinho chamado A Amante Colombiana. Ele chama-se Lars Gustafsson. Ele morreu há poucos anos. Ele é conhecido por um livro chamado A Morte de um Apicultor, que virou filme do Theos Angelopoulos. Tá? Ele é um escritor único. Ele consegue transmitir uma paixão ali dentro de uma historinha
que me encanta muito. Então, esse livro eu reli muito, eu posso citar outros, mas esses eu reli muito, muito. Eu reli muito Rubem Fonseca, por exemplo. Eu reli muito Rubem Fonseca. Foi um escritor impactante na minha formação. Eu entrei na década de 70 com 12 anos, saí com 22. Foi a época mais importante na minha formação como leitor e como escritor. Então eu li todos esses brasileiros da década de 70, por isso que eu estou voltando a eles hoje. E o que você está lendo hoje? No seu quarto, ali do lado da cama, qual é o seu livro? Estou lendo um e relendo o outro, muito dentro daquela nossa política de que, né, vamos... Uhum. Eu estou lendo o Joca Terron, que é o livro novo dele, O Riso dos Ratos, e eu estou relendo Roberto Bolanho, até por uma questão de afinidade. Eu estou lendo um livro incrível de contos do Roberto Bolanho, chamado Putas Assassinas. Eu adoro esse livro e eu estou... Então, é assim, eu leio um pouco de um, um pouco de outro. Esses são os 2 livros que estão na minha mesa de cabeceira. Tá. Bom, a gente já está chegando em 1 hora, mas tem 2 perguntas para a gente terminar. Uma, eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer de novo. Seus autores favoritos de todos os tempos? 3, vai. Quem são os caras que te acompanham? Acho que você já falou meio, mas resume. Não, tem um monte de caras, tem um monte de caras. Eu não separaria, não, mas eu digo, tem caras importantes. Eu digo assim, tem importante para mim, que como leitor, né, que você descobre que a literatura é uma ferramenta mágica na mão desse cara e você olha aquilo incrível, é só a palavra escrita, né? É só a porra da palavra escrita. Não tem nem a imagem, mexe com a sua imaginação. Então, por exemplo, quando eu li o Graciliano, foi impactante para mim. Foi mais impactante do que quando eu li o Machado, pra você ter ideia. Eu, evidentemente, respeito o Machado, não sou nenhum idiota. Mas para mim é o Graciliano. Eu sou da turma do Graciliano, não adianta, não, sabe? O Rubem Fonseca eu teria que citar obrigatoriamente, não tem como não citar o Rubem Fonseca. Não... E eu vou falar uma coisa para você. Dentro dessa minha volta aos anos 70, eu me reencontrei com a Lígia Fagundes Telles, o livro chamado Antes do Baile Verde. Como a Lígia é moderna, como a Lígia joga por terra essa conversa mole de lugar da fala. A Lígia tem um conto onde ela faz o personagem é um motorista de caminhão, com toda aquela grosseria, sem cair na caricatura. A alma dele é grosseira, não é o corpo. O corpo dele é belo. Ele é grosseiro de alma. E a Lígia conta isso com uma... E eu fiquei pensando, engraçado, às vezes eu falo de escritores que me formaram e eu nunca menciono a Lígia. A Lígia foi fundamental para mim. Quando eu li o Antes do Baile Verde e quando eu li o livro seguinte, que é o Seminário dos Ratos, isso teve um impacto para mim de todos os outros escritores. Só que então, você está entendendo a dificuldade de você mencionar? Você às vezes comete injustiças com caras que são muito caros na sua formação. Depende da época que você leu. E esses caras eu li quando eu estava pensando, eu quero ser escritor. Como é que eu faço para ser escritor? É isso.